Eu tomei um golpe de 140 mil reais e hoje eu vou te contar como que foi, o que rolou. Na verdade, tem uns 4 anos já que isso aconteceu. Eu nunca falei sobre porque eu coloquei na justiça e na época eu acreditava um pouco na justiça ainda. Eu era meio inocente, eu tinha meus 18 anos e aí eu tinha medo de atrapalhar o processo. Hoje em dia eu entendo que eu nunca vou ver esse dinheiro. Mas enfim, eu tava na minha fase nova, tinha acabado de começar a ganhar dinheiro. Só pra lembrar, eu nunca tive grana, eu sempre fui pobre. E tipo, pra você ter ideia, eu ia pra escola, eu não tinha grana pra pagar a passagem de ônibus, eu ia a pé. Num sol assim, 30 minutos andando. Tinha dia que minha mãe ficava com pena, ela juntava lá e me dava um dinheirinho até pra eu pagar uma ida, assim, às vezes que o sol tava de rachar muito, mas na maioria das vezes eu ia a pé. E eu sempre fui um moleque que eu tinha muitos desejos, igual qualquer um. Eu tinha aqueles sonhos de ter um celular legal, de ter uma roupa de marca maneira, de ter as coisas, sabe? E aí eu comecei a ganhar dinheiro na época com Free Fire, com a Loud. Minha vida começou a mudar e minha cabeça também começou a mudar. É muito louco você ver o quanto que o dinheiro mexe com a cabeça das pessoas. Isso é real. E na época estávamos em pandemia e eu lembro que a galera do Free Fire começou a comprar carro e eu comecei a me coçar para comprar um carro também. E a gente ficava muito se comparando, né? Ó, começa por aí. Principal erro, se comparar. Ficar se comparando com os outros. E eu ficava me comparando com o carro que os outros compravam, o pessoal do Free Fire. Então eu queria um carrão. Só que o problema de se comparar é que nem sempre você tem a mesma condição e você tem o mesmo dinheiro, né? Que é o que acontecia comigo. Eu não tinha a mesma grana que aquela galera que eu me comparava. Então eu queria um carrão, mas eu não queria gastar muito. Já que eu já vi o que, que aconteceu, né? Enfim. Só que nessa época eu tava com a minha mente muito em dinheiro, 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 sabe? Nunca tinha visto, comecei a ganhar dinheiro, fiquei doido. Eu lembro que meus amigos antigos, até mesmo a minha família, eu nem respondia direito no WhatsApp, eu nem via as mensagens, tava com um monte de coisa na cabeça, tipo, que eu colocava como mais importante. E você ia ver as coisas importantes, era rolê, balada, mulher para conversar no WhatsApp, enfim. E aí era a pandemia, não tinha como você ir visitar os carros, você ver os carros. E foi quando eu achei um anúncio em um leilão de uma Audi Q7, que era um carro que na época estava avaliado em 290 mil, e o anúncio ele estava por 130, foi um negócio assim. Cara, eu fiquei louco, dei o lance lá na época, e aí eu lembro que eu fiquei olhando o dia inteiro para ver se meu lance ia ser contemplado, e ninguém deu lance, eu ganhei, aí o leilão entrou em contato comigo depois de um dia, e aí tinha mais umas taxas, e ainda, cara, os caras ainda conseguiu, era muito ingênuo. E aí o valor todo saiu por 140 mil para eu pegar o carro. E eu lembro que eu consultei com um advogado na época, que eu pedi indicação até para a empresa que eu estava trabalhando, né? E aí me indicaram esse advogado, que me aconselhou. Ele olhou tudo, todas as informações, tipo, a empresa tinha um CNPJ, tinha todos os documentos para um CNPJ, tinha um endereço cadastrado no CNPJ, um número que estava ali no CNPJ era o mesmo número que me ligavam, eles tinham o CNPJ aberto há 3 anos, não tinha nenhuma reclamação, com um endereço, com um pátio gigantesco cadastrado no CNPJ. E aí, ou seja, batia tudo, né? Eu lembro que tinha algumas pessoas que falavam para mim que aquilo ali estava estranho, isso, aquilo, mas eu estava cego, eu não via. Minha mãe também, eu lembro que minha mãe me avisou. Enfim, e aí eu tava muito naquela ansiedade de querer, querer, querer. Eu acreditava muito que eu ia ter aquele carro naquele valor. Você fica muito cego, né?
quando você quer muito um negócio. E eu fui no banco. Eu lembro que o contato do leilão o tempo todo ligava para mim do mesmo número. Eles eram muito profissionais. Eles me ligavam, isso e aquilo. E eu fui no banco, a mulher até falou para mim, ela me orientou a não fazer aquele pagamento que ela acreditava ser um golpe. Só que eu era muito ingênuo. Era muito ingênuo. Enfim. E aí, eu fui, né? E paguei. Paguei. E aí eu lembro que eu paguei numa sexta. E aí eu fiquei naquela ansiedade do sábado e domingo para pegar o carro na segunda. E quando chegou no sábado, eu comecei a... É muito louco como que a ansiedade ela faz você ficar cego. Porque quando chegou no sábado, eu fui no YouTube e pesquisei como saber se leilão é golpe. Eu pesquisei uma coisa, eu vi um vídeo. E nesse vídeo, o que mostrava eu já tinha visto que eu caí num golpe. Ou seja, eu podia ter visto isso antes, né? Mas não, tive que quebrar a cara. Enfim, e aí eu lembro que, nossa, quando eu vi esse vídeo eu fiquei muito louco, eu fiquei muito mal, porque eu comecei a ficar desesperado. Aí eu nem dormia. Pensa só, você vê um vídeo desse no sábado, ainda tem domingo e segunda. E aí fiquei naquela ansiedade, chegou na segunda eu falando com o cara pra marcar lá, pra ir lá pegar o carro. Eu fui com dois amigos na época, os dois eram da empresa que eu trabalhava também. E aí a gente foi até o lugar, foi lá em São Bernardo do Campo. E aí eu cheguei no endereço, né, que era um pátio da leiloeira, teoricamente, que tinha lá no endereço, tinha do mapa. Quando eu cheguei lá no pátio, eu falei assim, oi, aqui é o pátio da leiloeira? E o cara me respondeu desse jeito, ixi, mais um, fraude da internet. Aí eu, como assim? Ele, mais de 50 pessoas já caíram nesse golpe aí, meu amigo. Cara, nesse momento meu mundo caiu, eu lembro que minha pressão caiu, eu caí no chão assim. E aí nisso, o cara falou, ó, aquele rapaz ali, ó, ele me apontou. Tinha um cara que ele tinha vindo do Rio Grande do Sul para São Paulo com um guincho para ele buscar o carro que ele comprou. O carro que ele tinha comprado era com fins para trabalho. Tipo, o cara tava comprando uma Fiorino. É um carro que ele ia usar para trabalhar. E aí o cara gastou a grana dele, veio com um guincho dirigindo para ele economizar. E ele chegou lá, era um golpe. Esse dia foi um dos piores dias da minha vida. Eu lembro que quando eu vi esse cara, foi um puta consolo pra mim, de fato, porque a situação dele era muito pior do que a minha. E... Cara, eu fiquei pensando o tempo... Tinha acontecido comigo e eu fiquei pensando nesse cara. Eu fiquei pensando, cara, como que alguém faz isso com um cara que é trabalhador, velho? Como que é possível? E aí, nesse dia também eu aprendi que no Brasil, se você precisar um dia de ir numa delegacia, meu amigo, se você não vai com um advogado, você é um merda. Você é um merda, você não é nada. Te tratam igual lixo. Eu lembro que eu cheguei nas delegacias, eu fui numa delegacia, era uma passando pro outro o tempo todo, era uma atacando pra outra. Uma atacando pra outra, e eu, moleque novo, tinha acabado de fazer meus 18 anos, tava desesperado. Eu lembro que tinha uma delegacia que eu fui, cara, de crimes digitais, assim. Fui falar com o delegado, eu tava todo desesperado, falando com ele, passando tudo que aconteceu. Imagina isso acontecendo contigo, tu tá no desespero. O delegado simplesmente, ele levantou e saiu da sala. Eu não entendi o porquê e do nada veio uma policial me retirar. Ou seja, ele nem pediu pra eu me retirar, ele pediu pra alguém ir lá e me tirar da sala. Tipo, tô de saco cheio de ouvir esse cara. Foi isso que aconteceu comigo. E eu aprendi muitas coisas esse dia. Esse dia foi um dia que mudou muita coisa na minha vida e a forma de enxergar o mundo. Primeiro, eu já te falei, né? Que você tem que estudar. Eu não sabia nada, né? Eu era um cara muito leigo, por isso que eu me lasquei. Se eu tivesse estudado, eu não ia ser manipulado. Então, sempre estude, sempre saiba seus direitos, sempre busque aprendizado, busque conhecimento. E outra coisa também é que, olha só, que louco. Depois desse dia, foi um dia seguinte, não, minto, esse dia não. Ah, faltou um detalhe. Aí nesse mesmo dia eu fiquei o dia inteiro indo de delegacia em delegacia tentando resolver. Quando eu cheguei em casa,
eu abro meu celular, cara, 1 milhão, tinha várias ligações, milhares de ligações da minha mãe. Minha mãe tava desesperada. Desesperada, porque ela sabia que eu ia pegar o carro, ela sabia que eu tava meio inseguro, ela sabia que tinha acontecido algo. E aí eu lembro que quando eu atendi a ligação, a minha mãe tava chorando muito no telefone. E eu falei, não, mãe, relaxa, eu recupero o dinheiro. Aí minha mãe falou assim pra mim, filho, eu não tô preocupado com o dinheiro não, tô preocupado com a sua cabeça, que eu te conheço. Eu sei quanto você queria esse carro, eu sei quanto você é ansioso. Ela chorando, achando que eu ia ficar mal, que eu ia ficar triste. Ela tava só preocupada comigo. E aí, no dia seguinte, a mãe de um melhor amigo meu de infância, minha infância, a mãe dele era tipo uma mãe pra mim, ela faleceu. No dia seguinte. E aí eu lembro de eu ligando pra ele, eu fui falar com ele quando o moleque me atendeu, esse meu amigo de infância, cara, o moleque não tinha reação. O moleque não sabia o que fazer, o moleque não sabia o que falar, o moleque tava sem chão, cara. Aí eu fiquei. Aí eu desliguei, né, a ligação. Cara, esse dia eu chorei muito, eu fiquei pensando muito. Porque eu fiquei muito mal com tudo que tinha acontecido. Eu fiquei pensando, cara, olha só, por ganância, eu queria um carrão, né? Eu já nem tava mais falando mais com a minha mãe direito, eu falava menos com a minha mãe nessa época, eu tava muito vidrado em rolê, no meu trabalho, nessas coisas. E quando isso aconteceu, cara, isso me trouxe de volta, me acordou pra vida, sabe? Porque eu fiquei pensando, cara, eu perdi 140 mil, meu amigo perdeu a mãe. Tipo, e minha mãe tá aqui, ó. Minha mãe foi a pessoa que mais estava preocupada comigo quando tudo aconteceu, entende? E eu tinha esquecido, por dinheiro e tal, por... Tipo, tava focado no carro, tava focado nas minhas coisas. Aí, sabe quando você entra no WhatsApp, tem 40 mensagens assim da tua mãe? Tudo bem que minha mãe também, ela exagera, né? Minha mãe, puta que pariu, cara. Acontece uma confusão lá com o vizinho dela, ela vai e me manda mensagem pra me avisar, né? Como se eu quisesse saber. Mas fazer o quê? É mãe, né, gente? Enfim. Então, eu aprendi muitas coisas esse dia, mas o principal foi a dar valor às coisas que realmente importam, né? E também a estudar, a saber quais são os meus direitos, a saber aonde eu me meto, porque depender dos outros para resolver teus problemas, eu ir lá na delegacia para eles resolver meu problema, isso nunca vai acontecer. E se tu for algum dia esperar alguém para te ajudar assim ou para resolver algum problema teu, tu pode esperar com toda certeza sentado, meu amigo, porque esse dia não vai chegar. Enfim, é isso que aconteceu comigo. Até hoje eu nunca vi esse dinheiro, provavelmente eu nunca vou ver. Mas depois desse dia eu nunca mais fui passar da perna. Esse dia eu virei um dos caras mais desconfiados, eu acho, do Brasil. Enfim, conta aí o que você achou desse vídeo, se você já tomou algum golpe. Com certeza você já tomou algum golpe, até porque a gente é brasileiro, e brasileiro só gosta de passar a perna no outro, né? Mas, enfim, conta aí, deixa o like e até o próximo vídeo. Aqui tem vídeo todo dia. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu, é nóis!